Vamos abrir a palavra do Senhor, então, em Isaías, capítulo 55. Fernanda está bem, graças a Deus, está alegre. Paula está também satisfeita, né, na vontade de Deus. Gustavo e Duda passaram o final de semana lá. Então, está avançando. Agora ele tem autorização para todo final de semana estar lá. Graças a Deus. Isaías capítulo 55, primeiro verso, primeiro e segundo. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos maiores convites e apelos feitos por Deus em toda a Bíblia. Se não for o maior, é um dos maiores. E como a gente diz que Isaías é o evangelista do Velho Testamento, a graça de Deus também é muito patente no profeta Isaías. Esse capítulo 55 fala demais sobre a graça de Deus. O amor de Deus em convidar o seu povo rebelde, transgressor, Israel, para que pudesse encontrar a salvação, para que pudessem ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E sabe o que é mais maravilhoso? Que esse convite ficou eternizado. Enquanto houver mundo, Deus está fazendo esse convite. Não só israelitas, mas pessoas de todas as nacionalidades. Isso é fantástico. Na semana passada, eu falei que Deus pôs no meu coração fazer uma série de mensagens a respeito desse capítulo, principalmente quase ele todo, né? Porque é riquíssimo o conteúdo desse convite de Deus. É um convite feito em diversas partes. É um apelo feito de diversas formas. E nós vimos na semana passada que o Senhor chama a todas as criaturas para encontrar a salvação e a satisfação nele. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Também o Senhor faz um convite, um apelo, para que as almas possam se alimentar nele. O verso 1 também. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, que simboliza a alegria do Espírito Santo, e o leite a palavra de Deus. Sustento e alegria. E vimos também que o Senhor faz um alerta e um apelo para que as pessoas não desperdicem suas vidas vivendo sem Ele. O verso 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. A irmã estava conversando comigo agora há pouco e falando justamente sobre isso, que foi falado também domingo passado, sobre o consumismo, o desespero que as pessoas têm de comprar. Comprar, comprar, comprar. Hoje, agora então, essa semana de Black Friday, aí depois vem o Natal, mas é uma loucura para comprar. E as pessoas estão encontrando felicidade, tentando encontrar felicidade naquilo que compram. Só que é uma felicidade muito pequena. E o Senhor está dizendo: por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que realmente não é necessário, não é pão? E por que vocês gastam o salário de vocês naquilo que não pode satisfazer? Aliás, falar nesse assunto, meus irmãos, é decepcionante ver a lista de dizimistas dessa igreja. Eu não consigo entender. A contribuição financeira é voluntária, portanto, não vou ficar aqui fazendo apelos e implorando, mas eu queria que você pensasse no seu coração. Eu vi o nome de vários irmãos que recebem salário.
vários, e não contribuem com a obra de Deus. É uma pena, é uma pena. Às vezes, se você não gastasse tanto dinheiro naquilo que não é pão, sobrasse alguma coisa para contribuir com a obra de Deus, que é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa comprar. Sabia disso? Tem gente que acha que você bota o dinheiro no gasofilácio, você está desperdiçando dinheiro. Não, meu amado. Você está promovendo o reino de Deus e o seu galardão, se você, lógico, pertence ao Senhor, será certo. Você investiu nas almas. Você investiu para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Esse é o maior investimento que existe. Mas, fazer o quê, né? Vamos continuar orando. De quase 90 membros, 28 contribuem com o seu dízimo. Sem falar as ofertas. Mas vamos lá. Vamos continuar essa mensagem falando sobre esse grande apelo de Deus. E vamos ver agora que Deus convida a cada um a ouvir a sua voz. Olha o versículo 2. Lá na segunda parte do versículo 2, lá no final quase. Ouvi-me, ouvi-me, que na nossa linguagem moderna é ouçam-me. Ouçam-me. Que apelo, né? Me lembra de Jeremias. Ó, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Foi o apelo do profeta Jeremias. Como Deus é maravilhoso, um ser tão glorioso, tão independente, tão supremo. Dizer para nós, ouça-me. Ouça minha voz. Quero falar com você. Ouça-me. Isso é amor. Isso é graça. Irmão, a gente sabe que Deus fala com a gente, pode falar com a gente de uma forma direta, se Ele quiser. Ele pode pôr um pensamento na nossa mente. Se a gente não acreditar nisso, se Satanás semeia pensamentos na nossa mente, Deus não vai fazer isso. Então Deus pode falar diretamente a nós, porém, a forma mais confiável e mais segura de Deus falar conosco é pela sua palavra. Porque quando você acha que Deus falou alguma coisa com você que você pensou, de repente não foi. E como você vai saber? Agora, desse livro sagrado, você pode ter certeza que você vai estar ouvindo a voz de Deus. Deus está dizendo, ouça-me. E Deus como se gritasse, pega o livro, ouça-me. Nós estamos vivendo uma geração, uma igreja moderna que não ouve a Deus, porque não leem a palavra. Ouça-me. Quero mostrar para você apenas uma amostra de como Deus fala na palavra. Abra aí em Jeremias capítulo 1, profeta Jeremias, é logo depois de Isaías. Primeiro capítulo, umas páginas depois de onde a gente estava. Primeiro capítulo de Isaías. Eu cheguei a separar, irmãos, primeiro capítulo de Jeremias. Eu cheguei a separar textos de Isaías, textos de Ezequiel. Ezequiel até está aqui para outro assunto, porque é muita coisa, irmão, que mostra como Deus fala. Veja só Jeremias capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Olha só, começa assim, palavras de Jeremias. O que quer dizer isso? Que foi Jeremias que escreveu o livro. Certo? Palavras de Jeremias. Mas será que é mesmo as palavras de Jeremias? Veja o verso 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Olha o peso disso, irmãos.
a esse profeta veio a palavra do Senhor. Verso 3, e lhe veio também nos dias de Joaquim. Quer dizer, veio a palavra do Senhor nos reis Josias, Amon, e agora veio também Joaquim, Josias, Edequias, e vai por aí afora. E aí olha o verso 4. Assim, Jeremias escrevendo, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Incrível, irmão. Profeta não falou como Pedro fala, não falou do que deu na telha dele. Jeremias não sentou numa cadeira, numa mesa lá e disse, espera aí, eu vou escrever um livro. Eu estou com vontade de escrever um livro. Estou com vontade, eu vou escrever. Aí, pá, eu vou começar a escrever um livro aqui, e eu vou escrever que Deus falou comigo. Irmão, Deus separou esses homens e falou por meio deles. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo, verso 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha que palavra maravilhosa, palavra de Deus. Eu escolhi você. Verso 6, então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Você nota que está havendo um diálogo aqui? Olha o verso 7. Mas o Senhor me disse, ó Deus falando, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9 prova que Deus estava presente ali, visivelmente diante de Jeremias, provavelmente uma amostra do Senhor Jesus Cristo depois, uma pré-encarnação. Antes dele nascer nesse mundo, ele aparecer. Bem provável. Verso 9, estendeu o Senhor a mão. Ele viu a mão de Deus, claro, Deus estava aqui de uma forma humana, tocou-me na boca, olha só isso, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Nossa, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Não eram as palavras do profeta, eram as palavras de Deus. Você sente o peso disso aqui? Minhas palavras na sua boca. Verso 10 ele fala mais alguma coisa, mas veja o verso 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor. Quer dizer, outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem. E agora olha essa frase. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Lembra que o Senhor disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui Deus está falando, eu vigio, eu tomo todo o cuidado para que a minha palavra se cumpra. Não deixo que a minha palavra, lá no Isaías nós vamos chegar lá, minha palavra não volta vazia. Não deixo que minha palavra seja lançada em vão. Ela vai cumprir o meu propósito. Eu velo sobre a minha palavra. E no verso 14, e disse-me o Senhor. E por aí foi. Irmãos, essa é a tônica de todos os profetas. Eles sempre disseram que estavam falando da parte do Senhor, que haviam recebido a palavra de Deus. E isso não é restrito aos profetas. Mas de Gênesis a Apocalipse, Deus pegou cerca de 40 autores diferentes e os usou para escrever a sua palavra. De modo que quando Paulo está falando, Deus está falando por meio dele. Quando Moisés está falando ou escrevendo alguma coisa, Deus está usando.
Volta em Jeremias, ou Isaías 55. Deus fala na Escritura, irmão. Vamos fazer o seguinte, se você puder, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Deus fala na Escritura, e Deus fala quando a pregação é fiel à Escritura. Toda vez que alguém prega uma palavra verdadeira com respeito à Bíblia, Deus está falando. Veja que Paulo vai falar sobre isso. 1 Tessalonicenses 2:13. Quando Paulo chegou lá na igreja, olha o que aconteceu. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Que versículo sensacional. Paulo está dizendo que ele trouxe uma palavra de pregação, que não era a palavra de pregação dele, mas a palavra da pregação de Deus. E eles receberam essa palavra, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus. E essa palavra de Deus que eles receberam, acreditando que era a palavra de Deus, começou a operar dentro deles. Eu quero te perguntar uma coisa, irmão. Você acredita realmente que Deus fala por meio do seu livro, por meio dos seus pregadores e por meio de qualquer cristão que faça um evangelismo pessoal? Você acredita que Deus fala? Ou você fica olhando o púlpito e dizendo, isso é voz de homem? Pode até ser voz de homem, irmão. Se eu parar de falar aqui da Bíblia e começar a falar da minha vida e das coisas que eu acho, aí você pode dizer, ó, a palavra de Deus ali parou. Mas se a Bíblia Sagrada estiver sendo ensinada e exposta exatamente como ela é, Deus está falando. Você acredita nisso? Deus está falando, ouça a minha voz. Volta lá agora em Isaías 55. Ouça a minha voz. Ouça a voz de Deus. Você acredita então que Deus, o próprio Deus, fala no culto? Acredita nisso? Então ouça. Ouça. Você sabe que o que parece é que muitos cristãos não acreditam realmente que Deus fala no culto. Porque senão eles estariam aqui. Não? Sim. Espera aí, Deus vai falar lá na igreja. Como é que eu vou ficar em casa? Deus vai falar comigo na igreja. E Deus está dizendo, ouça a minha voz. E aí Deus convida a gente, em segundo lugar, a ouvir com atenção. Olha lá, versículo 2, capítulo 55 de Isaías. Lá no final, ouvi-me atentamente. Ouvir não é só uma questão de ficar ouvindo, mas prestar atenção no que está sendo dito. Realmente procurar entender a mensagem que Deus está transmitindo. Por exemplo, você sai daqui e diga, bom, Deus me disse para que eu ouça a sua voz. E Deus me disse para que eu ouça a sua voz atentamente. Não adianta apenas entrar por aqui e sair por aqui. Aliás, o significado de ouvir, muito forte na Bíblia, é obedecer. Então não é só ouvir por ouvir, mas obedecer. E entender, né? Procurar entender. Veja, se você crê que Deus fala, que absurdo seria não dar-lhe atenção. Imagina,
Você está falando com algum amigo, com algum irmão, com algum parente seu, a pessoa começa a falar com você e você vira as costas e vai embora. É uma grosseria horrível. Mas imagina a gente fazer isso com Deus. Deus está falando, nós devemos ouvir com atenção. Não ouvir de qualquer forma. Mas ouvir com atenção e com desejo de entender e de obedecer. Eu quero te perguntar, você quando lê a Bíblia, você tenta entender? Porque tem muita gente que lê a Bíblia como se fosse horóscopo, não sei. Como se fosse qualquer coisa. E lê lá os versículos, beleza, já fiz o meu devocional do dia. Que fez nada. Aí, olha, você fala, não, mas a linguagem da Bíblia que nós temos, misericórdia, compre uma versão, uma Bíblia com uma versão mais atualizada, que não fuja tanto do texto, Nova Versão Internacional, Nova Almeida atualizada, elas são atualizadas e não fogem tanto assim do texto, estão mais próximas ali. Compre, se você não tem dinheiro, instale no aplicativo do seu celular, o aplicativo Bíblia, primeiro que aparecer, que tiver milhões de inscritos, de pessoas que fizeram download, né? Faça lá o download, você vai ter a Bíblia, você dá uma olhadinha no programa, você vai ver que você vai ter a Bíblia em vários idiomas e várias versões em português. Então lá dá para você comparar, porque às vezes você não entende, o texto é meio obscuro, a linguagem é antiga. Então quando você faz só uma comparação, você entende. Meu irmão, se Deus fala e você o ouve, é preciso entender o que Ele está falando, não? Se você conversa com uma pessoa, ela está te passando uma informação e você não presta atenção, não entende o que ela está falando, aquela conversa foi vã. Se você abre a Bíblia e nunca entende nada, eu já vi pessoas falarem assim, não, eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Alguma coisa está errada. A Bíblia não foi escrita para não ser entendida. Foi escrita para ser entendida. Então o Senhor está dizendo, ouvi-me, Ele diz aqui, atentamente, absorvendo cada letra, cada palavra, cada frase. Diga, Senhor meu Deus, e a oração é importante. O que o Senhor está falando aqui? Para quem o Senhor está falando? Por que o Senhor falou isso? Por que aconteceu essa cena? Por exemplo, a cena Naamã. Por que aconteceu isso? Por que aquilo? Qual é a situação? Tem que pensar. Tem que pensar. Ouvir a voz de Deus com atenção. Eu digo para você, meu irmão, você pode orar, mas se você não ler a palavra, dificilmente você vai ouvir Deus falando com você. Não fica dependendo de pensamentos que surgem. Apoie-se na palavra. Ela é garantida. Deus está querendo falar com você. Existe alguém mais importante que pode falar conosco? Existe alguém que pode mudar a nossa vida além dele? Existe alguém que pode suprir as necessidades? Que pode nos dar sabedoria, clarear o nosso pensamento, fazer-nos entender as coisas principais da vida? Existe? Não existe. Nossa oração devia ser, fala, Senhor, o teu servo ouve. Mas aí você abre a Bíblia. Sabe o que eu estou te falando? Deus pode falar nos pensamentos? Pode. Mas se você fizer uma coisa assim, tipo, fala, Senhor, que o teu servo ouve, e ficar ali parado esperando que o primeiro pensamento que surgir na tua cabeça é Deus falando, você pode se enganar redondamente. Pode acontecer de Deus falar, mas pode acontecer de não. Por exemplo, você está querendo sabedoria para alguma coisa que você quer resolver na sua vida.
Em vez de você ficar com essa situação, Senhor, fala para mim, abra a Escritura e procure aprender o que ela diz a respeito desse assunto. Hoje tem a internet aí, pergunta lá, se você não sabe, o que a Bíblia fala a respeito disso. E depois você confere com os irmãos para ver se é isso mesmo. O Senhor está dizendo, ouça-me e ouça-me com atenção. Mas o terceiro convite do Senhor aqui é, Deus nos convida a nos alimentar com alimento certo. Olha o verso 2, lá no final, ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Você sabe que Deus está usando metáfora aqui, né? Deus não está falando de comer um alimento materialmente falando. Deus está falando em absorver para a sua vida aquilo que é bom. Por quê? Hoje há muito alimento falso, fraco, contaminado e adulterado. Assim como a gente vai no mercado e vê lá nas prateleiras um monte de produto industrializado pronto para nos matar, esses produtos que só pela graça a gente ainda vive, assim também existe no mercado religioso, tanto nas outras religiões quanto na nossa, alimentos falsificados. Até na internet, no Instagram, em qualquer lugar que você acesse, você vai achar ali pessoas distribuindo alimento podre, alimento contaminado, adulterado. Já ouviu falar que o chocolate hoje praticamente não é mais chocolate? É um sabão lá que eles inventaram, porque não tem mais cacau no Brasil praticamente, e você está comendo e acha que é chocolate. Então as pessoas, em nome da religião, oferecem várias coisas que não é a verdade. E o Senhor está dizendo, coma aquilo que é bom, não coma o que é mal, coma o que é bom. Em Tiago, não vou abrir, mas no capítulo 1, Tiago fala para a gente receber a palavra com mansidão. E ele fala que nós fomos regenerados pela palavra. E ele fala, receber a palavra com mansidão. O que é isso? Ah, irmão, isso é porque nós somos autoritários. Nós somos mandões. Nós ouvimos a palavra de Deus dizendo, não aceito isso não. Não quero isso. Não concordo com isso. Esse livro é só de homem isso aqui, não pode ser de Deus. Isso aqui não está de acordo. Me recuso. Não quero. E o Tiago está falando, receba a palavra com mansidão. Receba a palavra com humildade. Deixe a palavra entrar no teu coração. Aceite ela, seja como ela for, mesmo que ela esteja repreendendo você. Você sabe que hoje a última coisa que os membros das igrejas querem é uma palavra repreendendo eles. Hoje tem que ser uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Nunca uma palavra de repreensão, de arrependimento, de alerta. Receba a palavra com mansidão. Se a palavra diz que você é pecador, aceita isso. Se a palavra de Deus diz que você precisa se converter, recebe essa palavra. Receba a palavra com mansidão, porque se você não receber com mansidão, ela entra, aliás, ela vem, bate no coração de pedra e cai no chão. Ela volta. Você cria um escudo de incredulidade que impede a palavra de ter acesso na tua alma. Recebe a palavra com mansidão. Come o que é bom. 1 Pedro também, Pedro fala que a gente deve receber a palavra como leite racional, não falsificado, tendo o desejo desse alimento. Esse leite racional é a palavra de Deus. E que a gente deve ter esse desejo de comer o que é bom. O que é bom para a nossa fé?
a Escritura Sagrada. E qualquer livro que esteja corretamente apoiado nos seus ensinos. Mas, número 1 e único é a Bíblia. O restante vem dos homens e temos que vigiar. Agora, a Bíblia vem de Deus. Alimente-se da Bíblia, coma a Bíblia. Ezequiel, abra lá. Ezequiel, depois de Jeremias, capítulo 3. Ezequiel, depois de Lamentações, capítulo 3, verso 1. A mesma coisa, né? Deus falando com o profeta, mas olha só o que ele fala. Capítulo 3, verso 1. Depois me disse, Deus falando, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Você está entendendo, irmão? Isso aqui não é literal. É claro que Deus não estava enfiando um rolo dentro da garganta de Ezequiel. Isso aqui é uma espécie de uma mensagem espiritual. Deus está falando para ele o seguinte: receba a minha palavra, interiorize ela dentro do meu coração, do seu coração, enche as tuas entranhas da minha palavra. É o que ele está dizendo. Comei o que é bom, come o rolo, porque a Bíblia, na época bíblica, era em rolos. Come esse bendito livro que é a minha palavra, enche o teu ventre, as tuas entranhas desse rolo. Eu queria perguntar a você, a tua mente e o teu coração estão cheios da palavra? Cheios mesmo? Que você todo dia pensa na Bíblia? Todo dia vem algum pensamento da Bíblia para você? Porque você está cheio. Está transbordando da palavra. Aí você transmite isso, como ele vai falar aqui. Fale para a nação. Você está transbordando da palavra, então você fala dela para as pessoas. Tem acontecido isso com você? A sua dieta tem lhe levado a ficar empanturrado da Escritura Sagrada? Pois é o que Deus está mandando a Ezequiel e com certeza a nós também. Verso 4. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Viu aqui o que Deus fala? Você vai dizer para eles as minhas palavras. Nenhum pregador tem autorização para subir o púlpito e ficar falando as suas palavras. E nenhuma igreja deveria deixar um pregador ficar no púlpito dela para dizer as suas palavras. Não interessa as nossas palavras. Interessa a palavra de Deus. Verso 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Você viu isso aqui? Ouvi-me atentamente, e aqui ele fala, não querem dar ouvido a mim. E é isso que acontece nas igrejas. Porque eu estou mostrando aqui que Deus está dizendo para você, ouça-me com atenção, e você vai passar a semana inteira sem pegar na Bíblia. Aí você não está ouvindo. É o que Deus está dizendo. Eles não estão me ouvindo. Por que eles não estão me ouvindo? Verso 7, no final. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres,
com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração, olha que palavra, irmão, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falará, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso assim te deixa assim emocionado, te dá um impacto no seu coração, na sua mente quando você lê isso aqui? Deveria dar. Eu tenho certeza que é o Deus Todo-Poderoso que está falando aqui, na sua palavra e a nós hoje. Comei o que é bom, diz o Senhor. Agora voltando ao capítulo 55 de Isaías, nós temos o último convite, a última parte do convite aqui. Deus o convida a desfrutar. Ele não mandou você comer? Agora ele convida a desfrutar do alimento celestial. Verso 2, capítulo 55 de Isaías, lá no finalzinho: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Irmãos, a gordura que hoje virou uma vilã, não é a gordura de animal, é o óleo de soja, é as coisas que o homem inventa. Porque antigamente as pessoas costumavam fritar as coisas e fazer as comidas nas gorduras, por exemplo, do porco, e ninguém fartava e tinha derrame na quantidade que tem hoje. A gordura na Bíblia, ela significa alimento, significa gosto. Porque você sabe que uma carninha com uma gordurinha, né, é muito bom. A ideia da gordura na Bíblia é de alimento saudável, por incrível que pareça, alimento bom, alimento forte e abençoado. Então Deus fala assim: coma a minha palavra, mas aí ele diz: eu não quero que você apenas coma, eu quero que você tenha prazer em comer a minha palavra. A vossa alma se deleite, a vossa alma tenha prazer com a gordura. E no Salmo 63, verso 5, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Se fartará. Agora é um pouquinho de castigo para os irmãos, infelizmente, mas por causa da hora, né, e que nenhum de nós vai comer isso agora, mas tenta imaginar a sensação de comer um churrasco. Tragédia, né? Mas é bom, não é? Não dá aquele prazer de comer, principalmente os primeiros pedaços, que depois a gente acaba enchendo e já não quer mais. Mas aquele princípio, comer um churrasco fresquinho, saído, bem feito, não dá um prazer? O Senhor está dizendo: olha, eu tenho uma comida melhor que churrasco. Comam o que é bom e desfrutem. Desfrutem. Eu não quero que vocês fiquem lendo Bíblia por ler, por obrigação, porque tem que ler. Quero que vocês aproveitem. Eu quero que vocês tenham uma sensação superior a comer a gordura da picanha. Aliás, ninguém come mais picanha, né? A gordura, seja da carne que for, eu quero que você tenha uma sensação superior. E, meus irmãos, isso existe, tá? Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui podem comprovar, isso existe. Você está lendo a Escritura e te ser dado uma Escritura, uma passagem, uma coisa que te dá tanto prazer, que não tem churrasco que se compare. E é isso que o Senhor está te convidando, meu amado. Se deleite com a gordura,
aprenda o valor da Escritura. O Salmo 119, verso 97, o salmista fala: a tua lei é o meu prazer. Ó, como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer ter devoção à Bíblia? Faça igual eu fiz uma vez. Trouxe uma série de mensagens no Salmo 119, cada mensagem com 2 estrofes. Leia calmamente o Salmo 119, porque ele é grande, 176 versos. Você não vai conseguir acabar num dia, a não ser que você coma a comida muito rápida, vai dar indigestão. Abra, vá devagar, sublinhe, anote, estude o Salmo 119 e tenha a atitude que aquele homem tinha para com a Escritura. A Bíblia Sagrada foi feita para nos dar instrução, para nos dar salvação, para nos fazer ser aperfeiçoados e maduros. E foi feita também para nos trazer o prazer da presença divina. Contente-se, irmão, sinta-se contente e satisfeito com a palavra. Quer ver uma coisa? O pastor falou para ler Gênesis, Apocalipse, tem que ler a Bíblia toda, então eu vou ler tudo aqui rapidinho, eu vou ler. Não, vamos começar assim então, já que pega um texto que você ama, pega um texto da Bíblia que você gosta muito, comece por ele. Pega esse texto e comece a estudá-lo, comece a decorá-lo, memorizá-lo, estudá-lo, orar sobre ele. Você já gostava daquele texto? Tem uma grande chance de você ter esse prazer e esse deleite na Escritura. Depois você vai para outro texto, volta para outro texto e começa realmente a ler a Bíblia página por página. Mas se você nunca leu a Bíblia direito, não começa por Gênesis, começa por Mateus, leia o Novo Testamento inteiro. Depois você vai para o Velho e fica ali. Leia um, leia o outro, leia um, leia o outro, mas que não seja uma obrigação, que não seja apenas um dever. A Bíblia, meus irmãos, não é monótona, não é. Uma vez Spurgeon falou, a Bíblia não perdeu o seu sabor, vocês é que perderam o paladar. O sabor da Bíblia continua o mesmo. Mas às vezes não tem graça, né? É a nossa vida que está tornando ela assim, para nós. Irmão, veja o que Deus nos disse essa noite. É tão importante se vocês entendessem isso, que Deus fala. Muita coisa poderia acontecer. Se você parasse de olhar para mim e achar que é o pastor lá que está falando lá. E pensar assim, Deus está falando comigo. Deus falou com você nessa noite, comigo. Ouça-me. Segundo, ouça-me com atenção. Terceiro, alimente-se bem. Quarto, alimente-se, aliás, desfrute do bom alimento. Desfrute. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Que livro abençoado. Que maneira impressionante o Senhor criou para falar com a gente. Eu te peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo que habita em cada crente possa, Deus, convencer os meus irmãos de que eles devem ler a tua Escritura e que eles devem vir ao culto no desejo de ouvir a tua voz e que eles devem ter prazer em ouvir a tua voz. Senhor, tu podes fazer maravilhas através desse povo, se tão somente nós ouvirmos o Senhor. Se
tão somente ouvirmos o Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém.